que é a primeira palavra que está aí no verso 6? Reconheça. Você só honra a Deus se você o reconhece que Ele é seu Deus. Quem honra a Deus é porque reconhece que Ele é Deus. Quem não honra é porque não reconhece como seu Deus. Quem não honra é porque Deus é como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. E aqui esse verso, ele fala para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, ou seja, em tudo que fizermos. E amados, aquele que verdadeiramente diz, aquele que diz que ama ao Senhor, ele verdadeiramente ama quando toda a sua vida está nas mãos do Senhor. Só ama a Deus aquele que deu todo acesso a Deus em sua vida. Em tudo, Deus tem acesso às suas ações do passado. Deus tem acesso ao seu coração, Deus tem acesso à sua mente, Deus tem acesso aos seus desejos e vontades, Deus tem acesso na sua vida profissional. Você não faz nada sem antes falar com Ele. Deus tem acesso até na sua vida financeira. Quando Deus tem acesso na nossa vida financeira, a gente não controla ela, a gente apenas obedece. Só que ainda assim a gente vê na palavra que o Senhor, Ele não nos obriga a fazer nada, mas Ele fala o quê? Aqui no verso 9 nós entendemos que é honrar. Vai fazer algo para mim, Deus? Faça, mas faça sem segundas intenções. Porque se você faz sem ser com o objetivo de honrar, significa que você não está fazendo para Ele, Deus, para agradá-lo. É porque você está querendo uma moeda de troca. Senhor, eu estou te dando isso aqui para você me dar isso aqui. E a gente vê um exemplo aqui básico da palavra, a viúva pobre. Porque ela tinha 2 moedas. Quando ela deu aquelas 2 moedas, não foi com interesse algum, porque ela poderia pensar na cabeça dela, né? O que eu posso requerir para Deus com 2 moedas? Mas na verdade, quando nós lemos a palavra não fala muito a respeito da viúva pobre, mas dá-se a entender que quando ela estava diante de tal situação, na cabeça dela era como se fosse assim: eu não posso passar despercebido. Eu não posso passar despercebido. Eu preciso fazer alguma coisa para o meu Deus. E ali ela decidiu fazer o melhor dela, porque considerando que é uma viúva pobre, e quando nós falamos que uma viúva pobre, a gente entende que não é um breve momento de dificuldade, mas é uma realidade na vida da pessoa. É uma realidade. Ela era pobre, mas ela fez por amor. Ela fez por amor. E quando nós lemos aqui o verso de número 9, o verso de número 9 ele está nos dizendo para que nós lembremos do Senhor sempre. Porque Ele diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Ou seja, naquele período o povo de Israel que ofertava e dizimava naquele período, porque eles viviam de plantações, né? Todas as vezes, em algum certo momento, eles tinham que colher. Então, em todo momento que eles faziam a sua colheita, o que se passava na mente deles: eu preciso honrar o meu Deus. E assim eles honravam. Por quê? Porque reconheciam Deus como soberano na sua vida. E que se eles estavam fazendo, era porque era Deus que condicionava eles a fazer.
Então, todas as vezes, amados, que nós estamos dizimando, estamos ofertando na casa do Senhor, em outras palavras, nós estamos fazendo o quê? Reconhecendo que Ele é Deus na nossa vida, reconhecendo que a provisão da nossa vida é Ele. E quando nós entregamos, nós reconhecemos e honramos a Ele, porque nós estamos fazendo não por interesse, mas somente como se fosse um ato de assim: Senhor, obrigado, 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 porque eu não seria capaz de dizimar e ofertar se antes o Senhor não tivesse misericórdia de mim, se antes a sua graça não estivesse sobre a minha vida. Eu não conseguiria dizimar e ofertar se antes o Senhor não me abençoasse. Se eu consigo dizimar, se eu consigo ofertar, é porque o Senhor me dá condições para isso. Então, meus amados, nesse dia que aqui estamos, você que trouxe a sua oferta, que veio dizimar, que você faça consciente de quem é o seu provedor, que é Deus. Fazendo o dízimo e a oferta, você está mostrando não para os pastores, mas você está mostrando para Deus de que você o reconhece, que esse é um caminho da sua vida, que Ele é Senhor, porque o dinheiro é algo que nós temos que tomar cuidado, porque a própria Bíblia tem um verso específico para o dinheiro. Perdão, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Se nós não tivermos cuidado, o dinheiro ele vira senhor da nossa vida. Então, em outras palavras, o que é mais seguro nós fazermos? Reconhecer a Deus, reconhecer ao Senhor, e independente da situação fazer o nosso melhor, porque se isso nós não fizermos, estaremos de certa forma mostrando para Deus que Ele não é Senhor da nossa vida. É claro que nós temos que ter bom senso. Quando nós estamos explicando essa mensagem, amados, a gente sabe que a situação financeira das pessoas não é igual para todo mundo. Tem gente que está passando dificuldade, tem gente que às vezes só tem uma refeição no dia. Esses dias atrás, glória a Deus a quem fez a doação para a igreja das cestas básicas, conversei com a pastora Camila, uma determinada pessoa, não sei se a senhora vai lembrar. Antes de entregar a cesta básica para essa pessoa estava indo no mercado falar com o dono do mercado se ele podia pegar no fiado, porque não tinha arroz em casa. E aí, como que a igreja consegue ajudar o necessitado? É através dos dízimos e ofertas, irmãos. É através dos dízimos e ofertas. É através da caridade. Então a gente sabe que não são todos que têm condição de fazer, mas a gente sabe também que tem pessoas ainda que o coração é endurecido e que infelizmente o dinheiro se tornou o seu senhor. E isso é perigoso. Isso é perigoso, porque se o dinheiro virou o seu senhor, Deus não é o seu Deus. Não há como nós servirmos a dois senhores. Ou nós havemos de agradar a um e desagradar o outro. Não há como servir a Deus e a Mamon. Então tome muito cuidado, meu irmão, porque o dinheiro, ele é algo bom e necessário, só que ele não pode se tornar o nosso Deus. Tendo condições de fazer, amado, faça o seu melhor. Qual que é o melhor, pastor? O que agrada o seu coração. Aquilo que no seu coração você se agrada de fazer. É isso aqui, é X, é Y, é Z. É você e Deus. Amém? É você e Deus. Então, você que fala, pastor, eu trouxe a minha oferta, o dízimo. Levanta a sua mão, que vai estar passando aí a diaconisa Ana Maria, com os envelopes.
pastor, eu quero usar a maquininha. A obreira Cleonice está com a maquininha ali também. Pastor, quero fazer Pix, a chave Pix está aqui atrás de mim, amém? Você que vai fazer o seu dízimo e oferta, peço que você já se coloque de pé. Você que diz assim, pastor, eu não trouxe, levanta também, levanta toda a igreja. Levanta toda a igreja em nome de Jesus. E para adiantar, já quero pedir que venha para cá as crianças até 9 anos. Vem aqui na frente as crianças que vão para a escolinha, amém? E o preletor dessa noite, que é o nosso pastor Flávio, amém? A gente já faz a oração por todos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, a tua igreja está aqui apresentando ao Senhor as ofertas, os dízimos, que desde já consagramos ao Senhor, meu Pai. Já consagramos ao Senhor porque é para a obra da tua igreja. E nós já queremos te agradecer por todos os dias em que o Senhor, meu Pai, tem nos condicionado a trabalhar. Agradecemos pelo nosso emprego, agradecemos pelo nosso salário, por todos os dias que o Senhor tem nos condicionado a trabalhar. Obrigado pela renda que temos, pela sua provisão financeira na nossa vida. Que o Senhor receba os dízimos e ofertas, meu Pai, nessa noite. Pai, o Senhor sabe, meu Pai, qual é a condição financeira de cada pessoa aqui. Meu Pai, o Senhor sabe que talvez essa pessoa, ela dorme pensando em dívida e acorda pensando em dívida. Às vezes temos no nosso meio, Senhor, pais e mães aqui que não conseguem talvez comprar um Danone para o filho, Senhor. Pessoas que passam situações de extrema escassez. Mas nós te pedimos nessa noite que o Senhor, meu Pai, venha mudar a vida dessa pessoa hoje. Que a escassez que se faz presente na vida dessa pessoa, ela seja repreendida. Pessoas que estavam procurando emprego, venham, Senhor, nessa semana, ter uma porta de emprego aberta pelo Senhor, meu Pai. Que todas as portas de emprego que não vêm de Ti, que eram uma cilada para a pessoa abraçar, que o Senhor livre. Que o Senhor livre, fique aberta a porta de emprego, aquela que o Senhor preparou para ele e para ela. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, todos aqueles, meu Pai, que tem negócio próprio. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, com clientes, novos contratos. Meu Pai, aqueles que têm causas presas na justiça, causas, meu Pai, que são de seu direito, mas que ainda não saiu, meu Pai, que venham ser liberadas nessa semana. Que o Senhor venha abençoar a vida financeira da igreja. O Senhor sabe, meu Deus, das nossas condições, cada compromisso que temos aqui, meu Pai, que honrar com a sociedade, Senhor, os aluguéis, as contas, meu Pai, de água, de luz, a contabilidade, Senhor, toda a provisão dentro da igreja, meu Pai, no que diz respeito, Senhor, aos produtos de limpeza, Senhor, as boas condições a serem prestadas para o teu povo. O Senhor sabe, meu Pai, os trabalhos que nós realizamos, o quanto é grande o nosso desejo de ajudar, Senhor, as obras, meu Pai, lá, meu Deus, de Guiné-Bissau, Senhor, o Instituto Nascer de Novo, o PMA, Senhor, onde nós temos aí já pedido a ajuda dos nossos irmãos, Senhor, para que nós possamos levar alimento aos necessitados. O Senhor sabe, meu Pai, das condições que a tua igreja vive hoje. Que o Senhor venha transformar, meu Pai, que nós venhamos a viver, meu Pai, um novo tempo, aonde a escassez não se faça mais presente em nossas vidas. Que o Senhor receba as ofertas, os dízimos, que o Senhor abençoe as crianças que aqui estão, Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento delas, que toda a ignorância que existia até aqui, meu Pai, a respeito da tua palavra caia por terra toda mentira, todo engano, tudo que distorcia a mente delas, que o Senhor as liberte, que elas venham sair daqui cheia do teu conhecimento, da tua palavra e do teu Espírito. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a Dailma, abençoe a Luma, que vão estar cuidando delas, e abençoe o pastor Flávio, Senhor, que vai trazer a palavra principal dessa noite. Que em nome de Jesus, Pai, todos os levantes contra a vida dele, contra a família, meu Pai, em nome de Jesus,
Jesus caia por terra, que o Senhor venha abrir o entendimento deste teu servo e usá-lo, meu Pai, para pregar aqui para a tua igreja. Nós precisamos te ouvir, aprender mais de ti, Senhor. Então revele-se através da vida do pastor Flávio. Eu não sei como foi o dia dele, meu Pai, mas que o Senhor o livre agora de tudo aquilo, meu Pai, que estava trazendo aflição, angústia, meu Pai, todo sobrecarrego, todo peso caia por terra, em nome de Jesus. E a igreja dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a glória e de todo louvor, amém? Pode se sentar, fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja para o Senhor, amados. Amém. Eu olhei minha garrafinha, está com a tampa quebrada. Engraçado que está na metade ainda da água ainda, tem muita água ainda aí. E assim somos a gente também. Às vezes nós viemos quebrado, às vezes frustrado com alguma coisa, ou desapontado, mas ainda tem muita água ainda. Tem muita história ainda que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes Deus fala conosco na simplicidade. Para uns essa garrafa de água não serve para mais nada, porque a tampa está quebrada, está aberta aqui em cima. Mas o propósito que ela foi feita está sendo cumprido. Ela está aguentando a pressão do ar que eu estou apertando. Ela está aguentando a água que está aqui dentro, porque ela está cumprindo o propósito que ela foi feita. Tampar essa garrafinha. E assim somos nós com Deus. Nós temos que aguentar a pressão, temos que aguentar o ar que nos pressiona, porque ainda tem muita água ainda para rolar, tem muita história ainda para Deus fazer em nossas vidas. Amém? Aquele que trouxe a Bíblia, vamos ler hoje, nesta noite, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Na tradução NVI, já está ali, vou ler junto com vocês. No versículo 22 diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e os praticam, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Até aqui, amados. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Tu sabe como cada um aqui entrou, que cada um depois que irá ouvir essa gravação outro dia, Senhor, que Tu venha também manifestar, Senhor, a Tua glória sobre nós, sobre as nossas famílias, e que nossa casa esteja sempre na rocha, porque vento nenhum, chuva nenhuma irá derrubar, porque estaremos firmes, inabaláveis, ainda que o vento sopre, mais forte, ainda que a chuva assuste, nós estaremos firmes, inabaláveis
contigo, Jesus. Amém. Amados, se eu fosse dar um tema para hoje, seria: evangélicos sem cruz produz cristão sem céu. Evangélicos sem cruz produz cristão sem céu. Como lemos no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? No versículo 23 diz que: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Dura palavra, dura palavra. Quando eu ouvi essa palavra, quando eu era pequeno, eu era de uma igreja que nós carregávamos lencinhos, e já só isso já doía o coração. Só essa palavra já doía o coração, porque eu olhava ali do banco, olhava para o eleitor ministrando, eu falei: Senhor, eu não estou fazendo nada. E eles pregaram, eles expulsaram o demônio, falaram no teu nome, a palavra diz, e ainda assim não fazia parte de ti. Eu falava: misericórdia, Deus. O que eu tenho que fazer, Senhor, para fazer a tua vontade? O que eu tenho que fazer, Senhor, para um dia que chegar a minha morte, eu encontrar contigo e tu se alegrar, e um dia meu nome está no livro da vida, e fazer parte dessa grande família. Mas quando eu era pequeno, meu coração apertava. Eu olhava para aquela palavra: eu preciso aprender, eu preciso carregar minha cruz, eu preciso entender o que é o céu, quem é Jesus. E eu entendi que Deus nunca é Deus só de fazer visita. Deus é um Deus de fazer morada. Quem recebe visita íntima é só prostituta. Agora quem quer morada tem que ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus exige renúncia. Quantas pessoas eu gostaria de ver? Quantas pessoas eu queria que estivesse aqui hoje? Mas como um pastor dizia, eu não posso abrir a cabeça, mudar as pecinhas e fazer o direcionamento. Porque um dia, cada um de nós daremos conta naquele dia. E o que iremos falar? Senhor, estava cansado. Senhor, estava bom, estava muito calor. E quantos ficam debaixo de uma árvore, no sol escaldante, só para ouvir a palavra, só para entender esse livro, porque aonde lugares, outros países não tem o privilégio que nós temos, até de chegar na nossa casa hoje, abrir a palavra e falar: Deus, fala comigo, claramente. Mas não é só falar comigo, não é só você entender, mas sim obedecer o que a palavra diz para nós. Ele é um Deus de morada. E em Lucas capítulo 9, versículo 22 diz que é necessário que o filho de um homem sofra muitas coisas, disse. E ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Só que ele diz mais. Ele ensina sobre o discipulado. Ele diz: a multidão, se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por mim, a salvará. O que é carregar a cruz de verdade? O que é pegar a cruz diariamente?
Nitidamente ele está descrevendo a verdade, a conversão que é sucedida por uma santificação. É entender o que é negar a si mesmo, é entender o que Deus quer de nós. E entenda, nem todo mundo vai ser um pastor ou uma pastora, nem todo mundo irá louvar, mas todo mundo tem um propósito. E se for para pregar, fala com Ele. Senhor, abre as suas oportunidades, me mostra, estuda, leia de dia e de noite a palavra, porque no tempo oportuno será exaltado. Para ganhar vidas, para ganhar pessoas, para restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar pessoas que necessitam apenas às vezes de um abraço. Quantas pessoas às vezes com um abraço já é liberto? Quantas pessoas às vezes precisam somente de uma oração sincera? E não é somente o pastor, não. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e vá. Estamos em tempos difíceis, que a pessoa manda um WhatsApp, fala: pastor, eu não consigo ir na igreja, mas quero reconciliar. Você pode fazer uma oração no WhatsApp para eu reconciliar? Que cristãos são esses que mandam mensagem no WhatsApp pedindo para reconciliar, mas não tem coragem de vir no meio da congregação e reconciliar com Cristo, e fazer comunhão com o corpo, fazer parte do corpo? Eu lembrei dessa história porque essa semana eu vi ele, e o meu coração apertou. Cristãos evangélicos sem cruz, sem negar a si mesmo, sem negar as suas vontades, para viver a vontade de Deus. Jamais troque o propósito de Deus por uma proposta. Jamais troque o propósito de Deus por um bem ou outra coisa. Aqui tudo é passageiro, tudo irá passar. E o que precisamos fazer? Um dia encontrei com um senhor de 62 anos, 63 anos. Ele falou: nossa, eu aceitei Jesus muito velho, mas preciso fazer muito para Deus. Ele entendeu o que precisava fazer, ele entendeu o que necessitava fazer para Deus, mas ele não entendeu que tinha que carregar a cruz. Não entendeu que necessitava entender o propósito de Deus na vida dele. Só que aí fora tem muitas propostas para distrair, muitas propostas para tirar você do caminho. O pecado é ruim, ele é gostoso. O pecado faz mal, faz, tira a tua fé, te mata o teu espírito, mas aumenta a sua carne. O pecado é que nem um chocolate que você mais gosta, ele é delicioso, mas no final ele te mata. Eu brinco às vezes na conversa com o bispo, com a pastora Camila, com a minha esposa. Eu já tenho 40 anos, um pouco mais novo que o bispo somente, mas não temos mais tempo de se desviar, não temos mais tempo de sair da presença de Deus, porque entendemos quem é Deus e quem nós somos, entendemos o que Ele quer de nós. Agora, se Ele quiser mudar o caminho, Ele pode mudar. A única coisa que Ele não muda é o propósito. Se Ele quiser mudar você de endereço, Ele muda. E mudar te traz medo, mudar traz insegurança. Você largar algumas coisas para trás, traz insegurança. Na vida real, na vida aqui que nós temos, mudanças te tira da zona do conforto. Mudança te tira o equilíbrio da tua fé. E o que devemos fazer? Confiar. Confiar em Deus e não trocar o propósito de Deus.
O critério que Deus usa não é um comportamento, mas sim o coração entregue a Ele. O mais incrível é a formação que Deus faz, do aperfeiçoamento do nosso Deus. Por tudo que passamos, choramos, Ele nos honra com um sorriso. Por tudo que perdemos, Ele acrescenta com o dobro de sua honra. As dores, elas vêm para que possamos ver que somos dependentes do cuidado do nosso Deus. Está no processo é entender que quem está de fora, ele diz, ele julga, ele maldiz, ele fala, ele acusa, mas quem está com Deus é alguém que está conectado, alguém que sabe que Deus quer. Então você tem que ficar firme, você tem que ficar inabalável, porque alguém se inspira em você, alguém observa as suas guerras e sabe quanto Deus é na sua vida. Tem pessoas que olham para você e falam: aquele conseguiu, aquele batalhou, ele sofreu, chorou, mas ainda está de pé. Por isso não podemos desanimar, mesmo quando a tampa quebra, mesmo quando a pressão é muito grande, você tem que ficar firme. Ainda que o seu exterior queira explodir, fique firme. Alguém está olhando você, você é inspiração para alguém. Era assim que nós pregávamos antigamente. Falava: crucifica meu eu todos os dias, para que Cristo viva em mim. Por isso tenho sede, fome de justiça de Deus. Só que a palavra também diz que o joio e o trigo crescerá junto. Os dois crescerão juntos. Mas naquele dia, o Senhor Jesus irá separar. Ele irá separar. Apenas temos que fazer a vontade dEle. Apenas temos que seguir o propósito que Deus mandou a gente fazer. Que voltemos a este tempo como resposta de oração para um grande avivamento. E avivamento que eu falo não é só movimento, não é só multidão. Avivamento que eu falo é uma transformação que vem de dentro para fora. Aquilo que mexe com você de dentro para fora. Aquilo que faz pessoas mudarem de atitude. Porque Deus falou com ela, porque Deus tocou ela de uma certa forma que ela não sabe mais viver do jeito que vivia. E precisa mudar o caminho, precisa mudar a direção, porque Deus passou na frente dela. E quando Deus passa, algo muda. Quando Ele passa, algo sempre acontece. Algo sempre acontece. Então não se limite, alegrai-vos do que se alegram. Se chorarem, chorem com o que choram. Agora esqueçam ontem e olhe o hoje, você com Cristo. Esqueça o seu passado de dores, decepções, traições, e veja o Deus da aliança, o Deus provedor, e Ele proverá novamente. Ele proverá novamente. Então é importante que você não desista. E lhe digo mais uma vez: jamais troque um propósito por uma proposta. Ainda que a proposta seja boa, não mude aquilo que Deus colocou no teu coração. Não mude aquilo que Deus falou contigo. No Antigo Testamento, Jacó comprou do irmão Esaú o direito da primogenitura, ou seja, de ser considerado o mais velho. Ele trocou por um prato de lentilha. Em Gênesis 27, 19 fala isso. Ele trocou o propósito por um prato, por um momento, por uma proposta. Ei, Esaú, não troque. Não troque por um prato, não troque por uma proposta aquilo que Deus te deu.
Não troque por manjares, não troque por prazeres que te tiram daquilo que Deus quer te dar. Entenda, cada um irá transbordar o que tem dentro de si. Pregar a Bíblia, ministrar sobre o Evangelho, é só ver. Se precisar de força, Ele dará. Se você precisar de vigor, Ele te encherá. Se você precisar, Ele estará contigo, tanto no dia bom, quanto no dia mau. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que você não entenda nada, Ele estará contigo. Por mais árdua que seja a sua luta, por mais distante que um ideal se apresente, por mais difícil que seja a caminhada, existe sempre uma maneira de vencer. Existe sempre uma maneira de vencer. E sabe qual é? A sua fé. Acredite. Por isso nós temos que ser que nem soldados e apresentar-se ao Senhor. Deus tirará o forte de dentro do fraco, de dentro de você. Ele arrancará o corajoso, que nem fez com Gideão. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Às vezes nós não entendemos que o milagre pode estar somente à distância de uma oração. Uma pequena distância de uma oração. Um milagre na minha, na tua vida pode acontecer. E oração não é só falar o que Deus é. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é magnífico, mas Ele também é seu Pai. E o Pai, Ele quer ouvir o filho falando com Ele. Ele não quer um filho que só pede alguma coisa para satisfazer o seu prazer, mas um filho maduro entende que o pai anseia ouvir a voz do filho, querendo: Pai, Pai, o que queres que eu faça? Que eu não era mais jovem, Senhor, eu não sei hoje, mas se tu falar claramente comigo, eu farei. E eu tocava no meu ouvido assim, Senhor, fala comigo, Senhor, porque se eu te ouvir, ainda que eu não entenda nada, eu farei. Porque a palavra diz ainda que a sabedoria do homem é como trapo de imundície perante a sabedoria de Deus. Às vezes pensamos que sabemos o que é bom para nós, pensamos que sabemos que vai nos fazer feliz, mas na verdade o que nos faz feliz, o que nos faz ter um prazer maior que a nossa própria vida, é morrer todos os dias o nosso eu, é matar todos os dias a nossa vontade. Para quê? Para fazer a vontade daquele que nós servimos. Ele é amor, sim, mas Ele também é justiça. Ele é paz, sim, mas Ele também é guerra. Ele é justo, Ele é advogado, mas cuidado, no final Ele será o juiz. E tudo, mas tudo que fazemos, que pensamos, será exposto um dia, aberto, e ali estará. Dia tal, para quem é São Paulino, foi campeão. Para quem é flamenguista, perdeu. Mas para quem é cristão, foram salvos. Porque entenderam que essa cruz não é dele. Entenderam que a cruz é o Evangelho. Que os prazeres do mundo não mais me satisfaz. Porque o meu campeonato não é um campeonato de um dia, de uma semana, de um semestre. O meu campeonato é uma corrida diária até o céu. Uma corrida diária até eu encontrar o meu Pai.
que me conhece desde pequeno. Então, desfazendo as mentiras, das incertezas, por meio da misericórdia da fé, viva o que Deus pode fazer através de você, através de nós. A palavra são sementes que têm o poder de produzir algo. Em Gênesis 1:3 diz que: e disse Jesus, haja luz, e houve luz. Se você entende que é cordeiro com Cristo, se você aceitou Jesus, sabe que é filho também, você sabe que a tua palavra tem poder, você sabe que a tua voz tem poder. Se no mundo natural você fala para uma planta: eu te odeio, você é infeliz, e você fala para outra planta: eu te amo, cresça, viva. A planta que você amaldiçoa, ela morre. Ainda mais o que seja nós, falando, nossa boca, determinando bênção, transformação, restauração, avivamento, construção novamente, de um alicerce inabalável com Deus. Então eu entendo que com isso, não tenha medo de caminhar, mas tenha medo de não caminhar com Cristo, de não andar com Ele, e chegar num dia e falar: Senhor, Senhor, eu fiz isso no Teu nome, eu preguei, eu expulsei demônios, e Ele falar para nós: eu não te conheço. Como você se sentiria olhando para Ele e falando: não te conheço? Eu entendo que Ele fala: quando eu estive perto, você não falou comigo. Quando você estava chorando, eu estava lá. Quando você estava com dor, eu estava lá. Quando você casou, eu estava lá. Quando você teve o seu primeiro filho, eu estava lá. E o que nós falamos para Ele? O que dizemos para Ele? Quando Jesus encontrar a pureza na sua noiva, a manifestação do noivo se tornará graciosa, violenta, arrebatadora. Eu oro sempre aqui para Deus, o Senhor, avivar o meu coração cansado, para Deus avivar o seu coração cansado, religar a tua vida nele, porque se você estiver com Ele, nada mais importa. Se você está ruim, se apresenta para Ele. Se você fracassou, se apresenta para Ele. Mas se você vencer, se você crescer, honre Ele. Levanta e honre Ele. Porque quando precisamos, ajoelhamos: Senhor, me ajude, porque o meu barco, a minha vida está tensa. Agora, quando vencemos, nós temos que se levantar e falar: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, o que Tu queres que eu faça, eu farei. Às vezes, Deus tem um chamado com uma pessoa até de louvar, e a pessoa louva, adora a Deus, canta, e pessoas choram, são restauradas, são renovadas pelo louvor. Só que às vezes a mesma pessoa que louvou, ela vê alguma coisa ali e ela ajuda. Ela vê outra coisa ali e fala: vou entregar comida para moradores, eu vou fazer algo diferente, porque o meu Deus que me salvou, Ele falou o meu propósito, mas o propósito é só aquilo que Ele me falou para fazer, mas eu estou fazendo mais dos talentos que Ele me deu, porque quando eu chegar lá, eu não só quero que Ele me reconheça quem eu sou, eu quero: Pai, olha o dom que você me deu, olha as pessoas que foram tocadas, e olha aqui o que eu fiz a mais, por gratidão, por amor, por honra a Ti, Senhor, por honra daquele que me chamou. Então não tenha medo de caminhar, mas tenha medo de não caminhar com Jesus. É mais que pregar bem a palavra, é ser a palavra, é ser resposta para essa geração, é ser resposta para vidas.
e viva em todo lugar aquilo que Deus te deu. Viva intensamente o amor que Ele te deu. Se necessário, abrace, se necessário, repreenda com amor, porque Ele repreende aqueles que Ele ama. Esses dias, essa semana, alguns sabem, outros não, mas eu e minha esposa estamos de mudança para outro apartamento. Tivemos que vender máquina de lavar, outras coisas, para comprar uma lava e seca. Compramos uma lava e seca, o cara agendou, entregou, cobrou o frete, deixou lá na outra casa da minha mãe. E quando ele chegou, eu não sei porquê, eu não sei como, mas a gente trocou a palavra. Eu não falei que eu era pastor, eu não falei que eu pregava, apenas ele entrou, deixou lá a lava e seca. Eu falei, terça-feira eu vou buscar, vou levar para outro apartamento. Contei que eu estava mudando. Não sei como, eu não sei o porquê, mas ele falou, tenha fé, vai dar tudo certo. Eu falei, amém. Aí eu falei, você é evangélico? Eu sou. Que igreja você vai? Eu vou na Assembleia. E você está indo? Eu falei, não. Faz tempo que você não vai? Faz tempo que eu não vou. Aí eu olhei para ele assim, com a maior cara de pastora Camila e pastora Luciana. Eu peguei o Sub-Zero e congelei ele. Ele falou, amigo, tem uma mensagem de um filósofo que ele fala que conhecimento sem arrependimento é apenas uma lâmpada que ilumina o caminho diretamente para o inferno. Ele olhou para mim assim, como assim? Você não conhece o Evangelho? Conheço. Então você sabe que em Hebreus fala para você congregar com a congregação. Em Hebreus fala para você estar no meio da congregação. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. E o que você está fazendo? Não, mas eu tenho minha fé. Se eu for para o inferno eu vou. Vai que você vai, então vai. Mas eu não tenho mais dó de você, porque você conhece. Eu tenho dó do seu filho que está no carro. Você não liga mais. Quer ir para o inferno? Vai. Não vou passar a mão não, quem conhece. Sabe, conhece a palavra, sabe o que tem que fazer e não faz? Vai. Mas eu tenho dó do seu filho que não teve a mesma oportunidade de ouvir a palavra que é pregada. E está pegando o exemplo de um pai irresponsável, que não pratica aquilo que a palavra diz, que não pratica o que o Evangelho diz para fazer. Evangélicos sem cruz são cristãos sem céu. E chegará um dia e Deus falar, eu não te conheço, mas eu oro para Deus tocar no coração dele, para ele ser tocado e transformado e mudar a escolha dele, e dar tempo dele e da família dele estar nos pés do Senhor, fazendo mais do que eu já fiz, fazendo mais do que eles já pensaram em fazer. Porque o caminho pode ser mudado, mas o propósito não muda. O propósito é de salvação. O propósito, ele não muda. Uma coisa que eu aprendi no Evangelho, que a escolha de Jesus nos deixa sem escolha. No Getsemane, na cruz, tudo que ele fez, ele ia orar. E ele falava, Senhor, Pai, na minha tradução, não é do Almeida, não é outra, é a tradução. Imagina ele falando, Senhor, é difícil o que você está me pedindo. Eu vou ter que passar por isso mesmo, por eles que vão me xingar, por eles que vão cuspir em mim. Se possível, Senhor, Pai, faça esse cálice. Mas havia um preço pela minha vida e a tua vida. E o filho, maduro, falou, Pai, se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Ele respondeu o que Deus queria ouvir. Ele respondeu o que Deus pediu para ele fazer. Isso me mostra que você não precisa ter medo
do que Deus te pediu, mas você tem que falar com Ele. Fala: Senhor, está difícil, não estou aguentando, meu coração quer explodir, eu não quero fazer mais isso, porque eu sou enganado, sou caluniado, sou cuspido. Por mim eles não valem a pena, mas tu ama eles. Se tu ama eles, eu também amo. E se tu queres que eu pague o preço, eu pagarei o preço. Ele suou, o suor dele foi como sangue, tamanha agonia. Na ciência fala, quando alguém tem tamanha agonia, o suor se transforma em sangue. Mas nós sabemos que o pecado dele não era dele, era nosso, estava sobre ele, mas ele suportou por amor de todos nós. Então nós entendemos que o mandamento não é aceitar somente as pessoas, é amar as pessoas, mas também mostrar o caminho que devem andar. Deus te provou, Deus te testou, e Ele viu que pode contar comigo e com você. Ele viu que pode contar com você, e tudo depende do legado que você deixará em vida, porque o legado é aquilo que construímos durante a nossa vida. As pessoas só vão lembrar daquilo que disseram de você, daquilo que você fez. Mesmo quando não estivermos mais neste mundo, vai continuar falando de nós. Que nem Paulo, que nem Pedro, que nem Billy Graham que morreu. Eu quero ser lembrado também, ainda que eu não seja o principal, só de fazer parte, já estou satisfeito. Só de fazer parte do Evangelho, só fazer parte de carregar a minha cruz diariamente, já estou satisfeito. Porque que nem Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou, daquele que me chamou, daquele que te ama. Às vezes o sofrimento não pode fazer você esmorecer e fazer escolhas erradas. Nós temos tempo ainda, nós temos tempo para alinhar. O problema não está na escolha, mas o momento que temos feito as escolhas. As Escrituras falam que temos o tempo certo para todas as coisas. Isso nos ensina que precisamos ter um direcionamento, um discernimento para entender. Entenda que o tempo é a ação, que tudo precisa ter um direcionamento, pois toda ação tem uma reação, tudo que fazemos tem uma reação. Um simples semente plantada, ela tem uma reação. Se você pegar uma semente de abacaxi, passar um tempo, regar, cuidar, vai nascer abacaxi. Se você pegar uma maçã, uma semente, plantar, a passar de um tempo, regando, cuidando, vai nascer uma maçã. É a lei da natureza, é a lei da semeadura. Assim também é conosco. E qual a sua escolha? Qual é o momento, ou melhor, o que você tem plantado? O que temos plantado? Saiba o momento de escolha. Deixe Deus mostrar a hora certa. E diga a você, não tenha medo, mais uma vez, de caminhar, mas tenha medo de não caminhar com Ele. De não estar com Ele. De não estar junto com Ele. Às vezes as perdas, ao invés de nos destruir, deve definir o nosso pensar. As dores devem fazer a gente crescer. Quem gosta de sentir dor? Ninguém. Mas aquilo que não te mata te faz crescer. Aquilo que não te destrói te faz crescer. E para onde você está olhando?
Tirar os olhos do presente e colocar no futuro é algo desafiador. Pela fé devemos entregar o nosso momento presente a Deus, e também através dele devemos enxergar dias melhores pela frente. Os seus olhos podem te trair, portanto não os tire da direção correta. Está sempre olhando para Jesus, pois Ele já viu o seu futuro, Ele já viu o meu futuro, Ele sabe exatamente o que irá te aguardar. Então tenha fé, acredite, não tire a sua direção dos seus olhos dele. Dias melhores virão, dias melhores virão. Qual é o maior? O nada com Deus ou tudo com o mundo? Qual é o maior? Nada junto com Deus ou muito sem Ele? Alegre-se quando disseram que você às vezes não é nada, pois é sinal que você pode ser muito em Deus, porque você não é o que as pessoas dizem que você é, mas você é aquilo que Deus diz que você é, e você é mais daquilo que você pode ver, você é mais daquilo que você pode imaginar em fazer. Imagina você na mão do oleiro, na mão de Deus, o que Ele pode fazer. Às vezes você não enxerga aquilo que você é, mas devemos ter fé. Não siga às vezes os manjares, os pães, mas siga a nuvem. Não se mova pela necessidade, se mova pelo propósito de Deus. Nós estamos debaixo de uma nuvem. Uns aí fora estão debaixo de nuvem de gafanhotos, de pragas, mas nós estamos debaixo de uma nuvem de propósito. Em Êxodo 13:21 diz que o Senhor ia diante dele durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Para pensar, estava no deserto, os israelitas estavam caminhando pelo deserto durante 40 anos, mesmo assim Deus ali estava, 40 anos, direcionado pela nuvem, para o sol não queimá-los, para o sol não matá-los, não desidratá-los. À noite, para não morrer de frio, tem uma coluna de fogo aquecendo eles. Enel sentiria inveja. Essa conta só Deus paga. Enel não consegue pagar essa conta de luz, mas Deus iluminou por 40 anos e caminhou, mostrou o caminho, mostrou o propósito. A nuvem da direção, ela traz refrigério, é a palavra nos dias de hoje. A coluna de fogo, aquele que protegia, hoje é o Espírito Santo nos envolvendo, nos aquecendo, nos envolvendo com Ele. Esses dois elementos trazem equilíbrio na vida cristã e nos fazem chegar mais longe, e precisamos dele. Precisamos dele. Meditando na palavra, às vezes eu gosto de mexer alguns tesouros que a palavra nos reserva, e encher as mãos e o coração com essas riquezas que apenas só Deus pode nos oferecer. Não existe substituto pela fé. Sem ela não podemos agradar a Deus. A fé é a obediência, a submissão à palavra. A fé nos conecta da realidade invisível com Ele. O principal objetivo da fé não é o outro, senão o propósito com Deus. Em Abacuque 2:4 diz que o justo, pela sua fé, viverá.
esta palavra aponta-nos não a uma crença ou teologia, mas ao relacionamento íntimo com Deus. Não precisamos de Deus somente num culto. Nós precisamos de Deus quando nós precisamos do nosso ar, porque se Ele faltar nós morremos. Assim também a vida sem Deus, se tirar de nós, nós morremos, porque Ele é o nosso respirar. E o que mais me machuca é exatamente o que Martinho Lutero, ele diz que o que me assusta não são ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. A fé de muitos esfriarão, mas não de todos. A fé de muitos se apagarão, mas a palavra diz que não de todos. A vida é cheia de escolhas, e a minha melhor escolha foi quando eu aceitei Jesus. E quantas vezes eu achei que era o meu limite, e Deus me mostrou que eu poderia ir além. E Deus sabe o tamanho da sua força, o tamanho da minha força e a dimensão da minha fé. Ele jamais te provará além dos limites, mas Ele provará o meu e o teu coração. Muitos pensam que isso tem que estar em palácios, que está uma bênção, mas até o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser provado. Então não ligue se você estiver passando um deserto. Se você estiver com Ele, está tudo certo. Se você estiver chorando e estiver com Ele, está tudo certo. Se tiver perdas, mas se você estiver com Ele, está tudo certo. Porque ainda que você perca tudo desse mundo, se você estiver com Ele, você já tem tudo. Porque ainda que você morra aqui, você viverá com Ele. Ainda que você apague a luz dos seus olhos, as pessoas vão lembrar daquele que não desistiu da fé, daquele que mesmo perdendo, mesmo sendo blasfemado, resistiu, falou, pregou, anunciou, orou pelos céus. E isso que Deus quer de nós. Às vezes temos perdido muitas guerras porque travamos elas com o nosso próprio nome, mas quando entramos na batalha pelo nome de Jesus, então vencemos. Porque Jesus nunca entrou numa batalha para perder. Até quando pensaram que Ele perdeu? Nem a morte conseguiu vencer Ele, porque no terceiro dia nada, nem pedra, nada, nem soldado romano, nada deste mundo conseguiu segurar Ele. Deus não precisa te dar o que você quer toda hora e te provar que te ama. Ele já te amou antes de você nascer, quando Ele enviou o seu Filho. Ele já disponibilizou para você a salvação, o refrigério, e na hora que você estiver no vale, Ele disse que estará contigo. E não é que você vai estar um dia, você vai passar pelo vale, mas ainda que você passar, a própria palavra diz que de um lado pode cair 1000, do outro 10.000, mas nada vai acontecer com você, porque Ele estará do teu lado. Mas pense comigo, enxergue comigo. Imagina você ver 1000 caindo do teu lado. Às vezes são amigos. Ver 10.000 do outro lado, às vezes é familiares. E o coração quer explodir. Mas o Espírito Santo vem, te envolve, te dá um refrigério, que Ele estará contigo. Que Ele estará contigo todos os dias. Existe uma luta sendo travada no mundo espiritual, que possamos estar
dispostos e preparados para guerrear. Que os nossos filhos e filhas sejam orientados, que Deus tem muito mais para se revelar a nós. Estabeleça novos desafios, saia da zona de conforto, enfrente os seus maiores medos, mas sempre coloque Ele na frente. Mas entenda, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está contigo. Você não entendeu? O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está do teu lado. Às vezes nós somos tão humanos que nós, Senhor, cadê você? Ele pede um sinal, pede dar um raio. Imagina o Espírito Santo, ei, não é Zeus não, é Deus. Raio, trovão, não, é Deus, filho. Para com isso, sabe de nada. É Deus, e Ele faz o que Ele quer. Em Provérbios 16:1, do homem são as preparações do coração, mas o Senhor é a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E confia o Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. E o Senhor fez todas as coisas para entender os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade, até o ímpio para o dia mau. Quando Deus fala, então, não finja de surdo. Quando Deus falar com você, não diga que não é com você. Não se finja de surdo. Deus está falando contigo. O Deus em silêncio é para esperar a resposta do filho. Faça o seu melhor todos os dias. Deus chama para você ganhar. Deus chama para te consolidar, disciplinar e te enviar. Deus quer que você ganhe o que está liberado para você. Deus quer que você consolida a sua identidade no céu. Ele quer discipular a tua vida para te mostrar um caminho. Então enviar para onde Ele quiser. Então, uns morreram no deserto e outros conquistaram coisas grandes. Pais morreram no deserto, mas filhos entraram com Josué e tiveram coisas grandes. Caleb, Josué e os filhos entraram. Então escolha hoje servir ao Senhor. Em Apocalipse 22:13, já estou acabando, se quiser vir o grupo de louvor aqui na frente. Apocalipse 22:13 diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles serão permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Oh, glória! Só que do lado de fora das cidades ficarão os cães, os feiticeiros, os assexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos, todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a fim de que lhe dá esta mensagem para a igreja. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber da graça da água da vida. Quantas vezes eu li isso e diziam: o que eu vou dizer? O rei está voltando. O rei está voltando. E a palavra está dizendo: ei,
Está-se limpo? Continue limpo. Se purifique no sangue do Cordeiro. Carregue a sua cruz. Está sujo? Se suje mais. Está bebendo? Beba. Está se prostituindo? Se prostitua. Está fumando? Fume. Está cheirando? Cheire mesmo. Vai. Tem coisas que Deus não vai falar contigo agora. Tem coisa que Deus vai aceitar com você no final. Quer viver a vida do jeito que você quer? Viva. Quer fazer que nem o cara entregou o lave seca? Eu tenho a minha fé, eu fico em casa. Fique. Ó. Quer viver do seu jeito? Viva. Mas Deus vai ter um encontro com você. Ou vai ser hoje, ou vai ser agora, ou vai ser no final. E o final, amigão, hoje Ele é teu advogado. Ele pode te defender. Se você estiver em pecado, o sangue dele te purifica. Se você se arrepende, Ele te perdoa. Mas no final não dá. No final não dá. Ele é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. Ele está dizendo hoje, você tem duas chances. Ou você acerta com Ele no começo, ou você acerta no final. Hoje Ele é o seu advogado, mas no final Ele é o teu juiz. E aí? Você que me assiste, você que está aqui presente, e aí? Vai pegar a cruz? Vai negar a si mesmo? Vai querer viver a vida com Ele? Se for carregar a cruz, o mapa está aqui, o caminho está aqui, a verdade está aqui, o pão está aqui. Coma diariamente, viva diariamente o que a Bíblia diz. Consulte, leia de dia, medite de dia e de noite o que a palavra diz. Deus não é Deus de fazer visita, Deus é Deus de fazer morada. Para que naquele grande dia Ele fala: filho, filha, entre no gozo do Pai, entre no paraíso. Gostaria que vocês ficassem de pé, aquele que puder. A palavra diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de perdão. Eu não sei se hoje é o seu dia,